Lucas 17, de 11 a 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Então, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os milagres de Jesus, eles não foram apenas milagres para curar, para libertar, para ressuscitar pessoas. Os milagres de Jesus estão registrados na Bíblia por uma razão muito maior do que nos contar histórias a respeito da passagem de Jesus aqui pela terra. Os milagres de Jesus, na verdade, neles estão concentrados ensinos, revelações, que têm tudo a ver com a nossa vida. Por trás de cada milagre há um ensinamento, tem uma coisa nova, tem um ensino novo. Se nós não tivermos sensibilidade para captar tudo que está na Bíblia Sagrada, então uma história como essa que nós acabamos de ler, não passa da história de 10 homens que eram leprosos, os 10 foram curados, 9 foram ingratos, 1 foi grato, e o resumo da história fica nisso. Mas eu tenho certeza que Deus não permitiu que essa história viesse para o livro sagrado e chegasse até nós só para que nós ficássemos sabendo dessa história. Há muito conteúdo escondido aqui, há muitas lições que apontam para onde? Apontam para nós mesmos, apontam para mim, para a minha vida, para mim como pastor, para mim como esposo, para mim como pai das minhas filhas, para mim como um cidadão aqui nessa cidade. E é uma coisa interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Para mim, uma das características mais lindas da Bíblia Sagrada é que enquanto nós lemos a Bíblia nos lê. Existem aqueles que se esmeram em estudar a Bíblia, isso é muito legal. Então eles se mergulham no ensino, na pesquisa, estão sempre lendo a Bíblia com uma enciclopédia do lado, isso é muito louvável. Mas a pessoa nunca deve se esquecer que enquanto ela está lendo a Bíblia, descobrindo coisas na Bíblia, a Bíblia está lendo ela, a Bíblia está nos fazendo descobrir coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser melhoradas. E quando nós somos lidos, irmãos, quando nós somos lidos pela palavra de Deus, não tem como, eu não sei se acontece aqui assim com você, mas muitas vezes eu acabo algumas leituras com algumas frustrações. E uma das frustrações é, eu leio sobre tantos milagres, sobre tantas maravilhas que não só Jesus fez, mas agora vamos nos prender apenas aos milagres de Jesus. Tantos milagres, tantas pessoas vivenciaram tantas maravilhas através da convivência com Jesus. E eu sei que eu estou falando aqui para um auditório que é composto por pessoas que convivem com Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Não te bate uma frustração quando você se pergunta: meu Deus, cadê aqueles milagres? Não te dá uma frustração quando você
abre uma página lá no YouTube, por exemplo, e você vê um testemunho maravilhoso de um milagre, de alguém que foi curado de um câncer terminal, de alguém que estava em coma por 10, 30, 40 dias, e Deus foi lá e literalmente ressuscitou através da profecia de um pastor, de alguém que foi usado por Deus, foi lá, orou e o milagre aconteceu. Não bate em você uma frustração, bate em mim. Então, quando começamos a ler a Bíblia vai nos lendo, vai revelando para nós quem nós somos, as nossas frustrações. Frustrados por quê? Porque vemos tantos milagres nas vidas de tantas pessoas e não vemos milagres, às vezes, na nossa própria vida. Eu não quero te constranger nessa noite, eu quero só conversar sobre coisas comuns. É comum a você, é comum a mim. E a pergunta da noite é: por que o meu milagre não acontece? Por que é que eu acabei de ler um milagre tão maravilhoso descrito na palavra de Deus e milagres desse tipo não acontecem na minha vida? Por que é que algo que eu estou esperando há tanto tempo não acontece? Por que é que acontece na vida de outras pessoas? E esse texto, ele aponta para nós algumas lições que fazem com que nós nos identifiquemos com essas lições. E eu quero crer que você vai sair daqui nessa noite acrescentado, enriquecido e sabendo o que fazer para o seu milagre acontecer. Posso ouvir um amém, querido? Então, a primeira lição que eu quero destacar, presta atenção: você tem um problema mortal que só Jesus pode resolver. Leia comigo na primeira pessoa. Eu tenho um problema mortal que só Jesus pode resolver. Olha só que interessante, nos tempos bíblicos, queridos, a lepra era uma doença terrível. Pastor, hoje não é, hoje também é. Mas nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, era muito mais terrível. Sabe por quê? Era terrível porque as pessoas conseguiam esconder essa doença por muito tempo. Eu estava lendo sobre a lepra nos tempos de Jesus. E naquele tempo as pessoas conseguiam esconder, o organismo às vezes camuflava a doença por períodos de 5 a 20 anos. Então era mais ou menos assim, Josenilda. De repente Thaís está aí do seu lado e é leprosa e você não sabe. E daqui a 10 anos ela continua leprosa e você não sabe. E aí vem o segundo motivo pelo qual a lepra era tremendamente terrível. Ela era extremamente contagiosa. Então, a pessoa que tinha lepra, muitas vezes ela não sabia que tinha lepra. Então ela convivia com as pessoas. Ela entrava em locais públicos como esse, assim, por exemplo. Ela frequentava os lugares onde estavam muitas pessoas. E elas faziam isso por maldade? Não, elas não sabiam que estavam leprosas. Agora, algumas sabiam que estavam leprosas, mas existia uma condenação muito grande sobre o leproso. A primeira sentença era: ele era retirado de sua família, ele era retirado do convívio social, ele era colocado para fora da cidade. Agora imagine você, se uma pessoa, desconfiando que estava com lepra, o que ela fazia? Camuflava, escondia e ia levando a vida. Mas o risco era muito grande, porque ela ia contaminando outras pessoas. E esse era o outro motivo pelo qual a lepra era terrível. Ela era tremendamente contagiosa. Era terrível porque em alguns momentos da humanidade a lepra virou uma epidemia que dizimou quase que nações inteiras. Eu não sabia, mas a Inglaterra, teve um período na Inglaterra em que é como se a população fosse acabar por conta de uma epidemia de lepra. Agora olha só que interessante. O que isso tem a ver conosco hoje? A lepra hoje é representada pelo pecado. E o pecado, tal qual a lepra nos tempos de Jesus,
também é incurável. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não há cura para o pecado. Não há cura para o pecado. Jesus nos curou e nos libertou da sentença que havia contra nós por causa do pecado. Mas o pecado vai bater na nossa porta até o fim da nossa vida, até o último dia. Você pode esconder o pecado também por muito tempo, tal qual os leprosos no tempo de Jesus também escondiam suas lepras. Você também pode esconder sua lepra chamada pecado de forma muito bonitinha, muito legal, de forma que você engane muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas próximas a você. E o mais terrível de tudo é que você pode contagiar muitas pessoas com o seu pecado durante muito tempo. Como assim, pastor? Eu posso levar as pessoas a pecar? Você pode também fazer isso, mas o mais terrível é: todo pecado gera uma consequência que não vai ser arcada somente por você, mas pela sua família, pelos seus filhos e também pela sua descendência. Porque tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã, ou alguém vai colher por você. Isaías capítulo 1, versículo 4 a 6 diz assim: Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao salto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Irmãos, essas palavras foram ditas pelo profeta Isaías há aproximadamente 3.000 anos atrás, mas elas se aplicam completamente a essa geração. Nós vivemos num mundo doente, e a doença que está acabando com as pessoas se chama o quê? Pecado, a lepra do pecado. Você pode até parecer 100% saudável, mas você já foi contaminado, você já está comprometido, e a pergunta da noite é: o que é que você vai fazer com relação a isso? Qual é a sua decisão quando você fica sabendo, ou na verdade você já sabia, mas é preciso um homem de Deus dizer para você, a palavra de Deus dizer para você: você sofre de um mal incurável chamado pecado, e só há uma solução para esse mal, e a solução é Jesus. E a pergunta é: o que é que você vai fazer com essa sentença sobre a sua vida? Pastor, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o que os leprosos fizeram. E aí entra a segunda lição. Você precisa admitir a sua necessidade de clamar a Jesus. Vou repetir. Você precisa admitir a necessidade de clamar a Jesus. Quando aqueles leprosos ficaram frente a frente com Jesus, eles não perderam tempo. Se lembram quando eu falei domingo passado sobre oportunidade? Eles enxergaram naquele dia, naquele exato momento, uma oportunidade. Eles não perderam tempo, eles não falaram sobre outro assunto. Ei, olha para cá e presta atenção, eu vou repetir a frase. Eles se aproximaram de Jesus o máximo que a lei lhes permitia. Não sei se você reparou no texto, eles ficam de longe, eles clamam de longe, mas eles não perdem a oportunidade. E eles então clamam a Jesus, e eles não ficaram enrolando na conversa. Eles foram direto ao assunto. Eles disseram: Jesus, eu tenho lepra, meus amigos também têm lepra, nós estamos condenados, a nossa sentença é de morte, a nossa sentença é de exclusão da família, a nossa sentença é de derrota até o fim de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, querida, é: o que você tem falado em suas orações com Jesus?
Eu nem vou perguntar aqui quantos passam algum tempo pela manhã, à tarde ou à noite com Jesus, conversando com Jesus, mas quando você o faz, o que você fala? O que sai da sua boca? Existe confissão nas suas palavras? Você está enxergando a lepra que está em você? Algo interessante na lepra é que ela não causa dor, e por isso ela é tão mortal. Um leproso, é possível você arrancar pedaços do braço de um leproso e ele não dizer um ai, ele não sente nada, mas todos ao redor estão sentindo o mau cheiro, o odor desprezível, a aparência repugnante. E às vezes todos ao nosso redor estão vendo. E nesse tempo particular meu aqui nessa igreja, compartilho com pouquíssimas pessoas, mas que tempo difícil em que pessoas conversam sobre tudo, menos sobre suas próprias mazelas, tentam esconder suas mazelas, tentam ocultar do próprio Deus em suas orações as suas mazelas. Querido, em nome de Jesus, amanhã, quando você acordar, você vai fazer uma oração ao Senhor teu Deus. Posso ouvir um amém, querido? E nessa oração você vai colocar diante dele o que há de podre na sua vida, porque é a tua oportunidade de começar o dia bem. Presta atenção, é muito importante o que eu estou lhe dizendo, porque de repente você acorda e você até faz uma oração, mas ela é mecânica, ela não é verdadeira, ela não é profunda, ela não revela nem para você mesmo aquilo que você precisa. Desculpa a expressão aqui, eu sou carioca, não tem como fugir disso, é conversa fiada. Passamos às vezes minutos da nossa vida, momentos da nossa vida, conversando fiado com Deus, orando sobre tantas coisas e não colocando diante de Deus as nossas mazelas. Aqueles leprosos, eles poderiam simplesmente se conformar com a situação deles. Até porque já existia uma sentença com relação à lepra. Não há cura para a lepra. Eles poderiam até dizer uns aos outros, cara, eu sou leproso, mas olha só, você também é. Eu tenho essa doença, mas você também tem essa doença. Então clamar a Jesus para quê? Confessar a Jesus para quê? E isso tem tudo a ver com os nossos dias. As pessoas vivem se comparando. Vivemos o tempo das comparações. Um dos maiores motivos da infelicidade das pessoas é comparação. Eu comparo o meu casamento com um casamento que eu julgo melhor do que o meu. Eu comparo as minhas filhas com as filhas de outras pessoas. Eu comparo a igreja que eu pastoreio com outras igrejas. Eu comparo o meu rebanho com o rebanho do outro pastor. E nós vamos nos comparando. Sabe o que vai acontecendo? Nós vamos nivelando tudo por baixo. Então o mundo está caminhando assim. As pessoas se nivelam por baixo. As pessoas se nivelam pelo pecado e não pelas virtudes. Algumas pessoas chegam a dizer assim: eu não preciso de igreja. Por quê? Porque a igreja é pior do que a minha casa. Existem muitas pessoas falsas nas igrejas, é isso que as pessoas dizem. E quando elas dizem isso, o que elas estão dizendo? Eu prefiro que seja assim. Elas não estão erradas quando elas falam isso. Existem pessoas falsas na igreja, irmão? Existem. Existem pessoas soberbas na igreja? Existem. Existem pessoas mentirosas nas igrejas? Existem. Então eu canso de ouvir pessoas falarem assim: o que eu vou fazer lá na Memorial? O que eu vou fazer lá naquela igreja? Lá está cheio de gente hipócrita. Lá está cheio de gente falsa. Irmãos, sabe qual é a vontade que me dá de eu falar?
me dá vontade de falar assim: não se preocupe, querido, tem vaga para mais um. Sempre tem vaga para mais um. Você está me vendo aí pelo YouTube? Se você acha que na Igreja Batista Memorial está cheio de hipócritas, tem vaga para mais um. Só que as pessoas, elas decretam isso para a vida delas, decretam isso para a vida dos outros e se esquecem da oportunidade que tem de diante de Deus confessar e dizer: Deus, aqui está a minha lepra. A minha lepra, Deus, eu sou chato, eu sou um marido chato, eu sou um pai insensível, eu sou uma esposa relaxada, eu sou um irmão falso com o meu irmão. Quem aqui tem coragem de fazer um clamor desse para Deus? Então a segunda lição que nós aprendemos é: você precisa admitir a sua necessidade e clamar a Deus, clamar a Jesus. Ouça, querido, o primeiro passo para a recuperação é você admitir o seu problema. Eu vou repetir: o primeiro passo para a recuperação, o primeiro passo para a cura é você admitir o seu problema. Eu gosto do meu médico, o Dr. Carlos Chagas, que eu conheci através da Catiane, que foi o que operou a Catiane. Catiane é um milagre de Deus, igreja. Amém, querido? Catiane foi diagnosticada com um tumor maligno e o médico disse: vai ter que tirar um rim, né? E no dia da cirurgia nós fomos, eu e a pastora fomos lá, acompanhamos ela com o Fabiano. E Dr. Carlos é sisudo, né? Doutor sisudo, que fala sério mesmo. E ele falou assim: olha, vocês podem até orar aí, vocês podem até orar, mas eu vou ter que operar mesmo, e para saber se o tumor é maligno ou benigno. E nós oramos, e ele acompanhou a oração. No final da cirurgia, ele teve que admitir que não precisava ter retirado um rim, porque não era maligno. Eu vou dizer para a igreja: era maligno, mas o poder da oração fez com que ficasse benigno. Só quem se lembra disso vai dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém, querido? Então eu fiquei conhecendo ele, e ele ficou sendo o médico, meu amigo, que me dá um toque de vez em quando. Agora, eu gosto quando ele olha para mim nos meus olhos, e os nossos diálogos são bem olho no olho, coisa bem íntima mesmo. E aí ele fala para mim assim: deixa eu lhe explicar uma coisa, pastor, fazer o exame não evita o câncer. Posso contar uma experiência para vocês? Eu relutei. Como relutei? E no dia da minha primeira experiência, então a Cláudia foi comigo. Vocês acreditam que eu sempre acompanhei Cláudia em todos os exames que ela foi fazer, sempre que ela foi no médico eu acompanhei, tudo, gente. E a Cláudia não quis entrar naquele dia. Mas uma semana antes o médico passou alguns exames. Exame de sangue, um trem que bota aqui, aperta, né? E acho que é ultrassonografia, pegar uma filmagem aqui da região. E no dia de nós irmos ao médico também foi o dia de nós pegarmos o exame. E veio escrito no exame assim: as taxas de sangue tudo normal, taxas normais, e com uma observação: uma pequena elevação a se esclarecer. Vocês sabiam que a pastora quase desmaiou? Eu falei para você, eu estou há 2 anos mandando você fazer esse exame, e você não faz esse exame, agora você vai morrer, olha aí, uma elevação. Sabe como é que eu descobri que essa elevação não tinha problema nenhum? Foi quando eu permiti que o médico entrasse na minha vida. Eu estou usando uma forma bem humorada para dizer para você que você precisa permitir que Jesus Cristo entre na sua vida. Posso ouvir um amém, querido? E Ele só vai entrar
através da sua boca, você dizendo: entra, Jesus, pode descobrir o que está errado, pode mexer no que está errado. A gente gosta muito de cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mexe nada, irmão, é mentira. Você não quer que Jesus mexa em nada na tua vida. A gente quer que fique tudo como está, porque nós estamos vivendo, estamos levando a vida, as coisas estão acontecendo. Jesus não voltou ainda, eu não morri. Alguém aqui morreu? Não, mas está tudo legal, tá? Você almoçou hoje, você jantou hoje, tem cama para dormir, está respirando. Então mexer na minha estrutura para quê? Só que existem algumas estruturas que, se elas não forem mexidas, literalmente hoje, você pode morrer amanhã. Terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que o poder de Deus não é liberado até que você dê um passo de fé. Aqueles leprosos, irmãos, eles pediram para Jesus curar eles. Sabe o que Jesus disse? Olha, vão até o sacerdote, se apresentem para o sacerdote. E o texto não diz quanto tempo levava até o sacerdote, quantos quilômetros tinham entre o local onde Jesus estava com eles até o sacerdote. O que eu quero dizer para você é que aqueles homens tiveram que dar alguns passos de fé. Fala comigo: passos de fé. Agora, não pensem vocês que foi fácil para aqueles homens começarem a andar na direção do sacerdote. Em primeiro lugar, porque a expectativa deles foi frustrada. Porque não é assim que nós queremos. Nós queremos que os milagres que aconteçam na nossa vida sejam igual aos milagres que aconteceram na vida de fulano e ciclano. Então eles provavelmente ouviram falar: olha, um cego pediu, me cura, ele foi lá e curou. Um aleijado disse: olha, eu estou aqui há 38 anos aleijado e não consigo ser curado, me cura. E Jesus foi lá e curou. Então, quando eles se apresentam para Jesus, eles falam: Jesus, tem misericórdia de nós, nós somos leprosos. O que eles esperavam? Que Jesus falasse assim: sejam curados, já estão curados. Só que Jesus não falou isso. Jesus falou: ei, voltem, façam uma caminhada até ao sacerdote, se apresentem ao sacerdote. E com certeza não foi nada fácil aquela caminhada. Primeiro, porque eles ainda não tinham sido curados. E Levítico capítulo 13, depois você lê na sua casa, estão lá as regras para se comprovar a cura de uma lepra. Quando alguém se dizia: eu fui curado de lepra, não bastava isso, não bastava estar com a pele limpa. As autoridades diziam: vá, se apresente a um sacerdote e o sacerdote vai te avaliar e ele vai atestar se você está curado ou não. Só que as pessoas iam ao sacerdote curadas. E nesse caso aqui, a cura ainda não havia acontecido. Então, o segundo motivo pelo qual era tremendamente difícil os passos daqueles homens é que eles teriam que se expor. Nós não estamos dispostos a nos expor. Nós somos, irmãos, da igreja dos 007. É 007? James Bond? Você está sentado lá de um James Bond. Agente secreto de Deus. Não queremos nos expor. É incrível isso. O mundo está cabendo num celular. É ou não é, gente? O mundo está num celular. Então, esse negocinho que você tem aí na sua mão reflete nitidamente a sua vida. E encarem esse negocinho que você tem na sua mão aí, pretinho, como se fosse isso aqui tudinho. Você ouve uma canção, ela te emociona aqui dentro, e você segura o choro, você se endurece, você se enrijece. Mas quando bota um fone de ouvido na solidão da casa, ou sentado no vaso sanitário, aí chora. Que lindo, que emocionante, meu Deus. Cara, que palavra é essa? Que texto lindo. Mas em público nós temos dificuldade de nos expor.
Expor implica em dar passos de fé. Dar passos de fé vai exigir que você se exponha. A lei dizia, se você for curado, vai ao sacerdote. Jesus quebrou a lei e disse assim, você ainda não foi curado, mas vá ao sacerdote. Você está me entendendo? Para eles obedecerem a Jesus, eles tiveram que se expor, correr riscos. Quantos querem um grande milagre na sua vida? Levanta a mão. Então aprenda, você tem que se expor. Nós somos uma comunidade de irmãos. Posso falar uma coisa para você? Nós somos uma comunidade de leprosos. Não sou mais leproso que você, e você não é mais leproso do que eu. Todos com a lepra chamada pecado. Quer saber mais? Algumas pessoas estão percebendo os nossos pecados. Algumas pessoas estão enxergando aquilo que nós queremos tentar camuflar. Outras mazelas nossas, muitas pessoas já estão sabendo. A cidade já está sabendo. E nós achamos que estamos conseguindo esconder, ocultar, porque não queremos nos expor, não queremos correr risco. Hoje é dia da gente se expor diante do nosso Deus. Essa mensagem é para espremer você, mas é como quem espreme um furúnculo para a cura e não para a vergonha. Posso ouvir um amém, querido? Quarta lição que esse texto nos ensina: não busque apenas a bênção, mas busque principalmente o Senhor da bênção, o dono da bênção, o abençoador. Olha só que legal, 9 daqueles leprosos se contentaram apenas com a bênção. Algum deles deve ter pensado assim: legal, aquele cara nos curou, mas eu estou com tanta pressa de voltar para minha família. Eu estou com tanta pressa de abraçar a minha esposa, de abraçar os meus filhos. Ou talvez algum outro deva ter pensado assim: cara, eu até poderia voltar lá para ficar um tempo com aquele Jesus que me curou, mas eu tenho que correr lá para o meu antigo emprego para ver se ainda tem uma vaga para mim. Eu tenho que correr atrás de dinheiro, ou seja, não há tempo para eu voltar. Muitos, queridos, têm Jesus como prioridade até que suas vidas sejam mudadas. E quando suas vidas são mudadas, Jesus deixa de ser a prioridade. Você pertence a uma igreja profética. O profeta sobre a sua vida está profetizando dioturnamente: você vai vencer, você já é tremendamente próspero. Agora presta atenção: quando essa prosperidade se materializar, em nome de Jesus, mantenha Deus como prioridade na sua vida. Mantenha Jesus Cristo como prioridade na sua vida. Esse é o segredo dos verdadeiros vencedores. Como é triste ver pessoas chegarem aqui, às vezes, com a vida literalmente esculhambada, torta. E Deus conserta. O Evangelho conserta tudo, irmãos. Há poder no Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E salvação aqui envolve vida eterna, envolve transformação de vida, envolve conquistas aqui nessa terra. Então a pessoa ela vem ferida, ela é curada, ela vem derrotada, ela sai daqui com a vitória nas mãos. Mas aí, de posse da vitória, Jesus deixa de ser a prioridade. Quando a pessoa está no sufoco, o pastor fala assim: olha, eu vou ligar para você e orar com você todo dia às 4 horas da manhã. Todo dia às 4 horas da manhã, a pessoa está acordada para orar com o pastor. Glória a Deus, aleluia. A bênção chega, o problema se resolve, a vida é transformada. Jesus deixa de ser a prioridade. Jesus passa a ser algo secundário. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu maior milagre não está aqui nessa terra. O seu maior milagre está na eternidade. Posso ouvir um amém, querido? E esse milagre não será entregue para aqueles que têm uma história superficial com Deus.
O milagre da eternidade só será entregue para aqueles que têm uma intimidade profunda com Deus. Aqueles que têm convivência com Deus. Apocalipse 2, verso 9 e 10 diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Querido, ser fiel aqui não é ser perfeito. Ser fiel aqui não é acertar em todo tempo. Ser fiel, querido, é literalmente ser dependente dele. A maior prova de fidelidade que um marido dá para a esposa, irmãos, é passar para ela essa mensagem todos os dias: eu dependo de você. A maior prova de fidelidade que uma esposa dá para o esposo é quando ela faz o esposo perceber: eu dependo de você, meu esposo. O que mais fere o coração de Deus, querido, talvez não sejam os pecados que você pensa que são os maiores da sua vida, mas é quando você demonstra para Deus que você não depende mais dele, que você faz as coisas agora no teu próprio braço, do teu próprio jeito. Ser fiel é ser íntimo dele. Ser fiel é ser grato a ele todos os dias. Gratidão todos os dias. E aí entra a quinta lição. E a quinta lição é: sentir-se grato é diferente de ser grato. Repita comigo, 1, 2, 3. Sentir-se grato é diferente de ser grato. Você captou isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. No juízo final, Deus não vai te julgar pelo que você sentiu a vida toda. Deus vai te julgar pelo que você foi a vida toda. Sentir não é ser. É bem provável, querido, que todos aqueles 10 leprosos se sentiram tremendamente gratos quando, no meio da caminhada, porque o que o texto diz? Que eles clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós, nos cura. Jesus fala: vão até o sacerdote, se apresentem a ele. Eles começam a caminhar na direção do sacerdote, e durante essa caminhada o milagre vai acontecendo. Meu Deus, o que é isso? A minha mão está ficando limpa, minha perna está ficando limpa. Cara, teu rosto está limpo, que legal. E eu tenho certeza absoluta que todos aqueles 10 homens foram tomados por um sentimento de gratidão. Fala comigo, sentimento de gratidão. Pois é, lindo, sentimento de gratidão é uma coisa linda. Mas apenas um deles teve um gesto de gratidão. Apenas um deles teve uma ação de graça. Como é diferente eu ficar declarando meus sentimentos de gratidão para alguém, de ser literalmente grato a alguém. É muito diferente de sentimento. Todos aqueles 10 com certeza tiveram um sentimento de gratidão, mas somente um foi grato de verdade. Se você tem um sentimento de gratidão com relação à igreja que foi usada por Deus para colocar a sua vida nos trilhos, então se pergunte se você está tendo apenas sentimento ou se você é de fato grato a Deus pela vida dessa igreja. Se você é de fato grato a Deus pela vida dos seus pastores, se você é literalmente grato a Deus pela vida de líderes que investiram na sua vida,
que às vezes perderam noites de sono. Nós vivemos um tempo, igreja, em que as pessoas estão ocupadas demais para terem tempo para expressar gratidão, para transformar o seu sentimento de gratidão em ações de graças. Deixa eu dizer uma coisa para você: não seja ingrato, seja leal. Sabe qual é a diferença de lealdade para fidelidade? Eu já expliquei isso aqui, né? A fidelidade, ela se sustenta na reciprocidade. Pronto, falei difícil, né? Oh, meu Deus. Eu sou fiel, a Cláudia sempre me dá bronca, né? Paulo, ninguém sabe o que é reciprocidade, então eu vou explicar. Reciprocidade é assim: Milson, eu sou fiel a você, se você se mantiver fiel a mim. Ok? É uma troca, é um contrato. Lealdade não. Lealdade você mantém a lealdade, independentemente se o outro está sendo leal ou não, porque você não é necessariamente leal ao outro, você é leal a um princípio, você é leal a um propósito, você é leal ao Deus dessa igreja, você é leal ao dono dessa igreja, que é Jesus Cristo. Então independe se o pastor te satisfaz ou não. Então não seja ingrato, seja leal. Transforme sua gratidão, querido, em ações de graças. Transforme a sua gratidão em ações concretas, ainda que isso faça de você um ET. O que é isso, pastor? Ainda que isso faça de você um extraterrestre. Porque hoje, irmãos, pessoas gratas que transformam a gratidão em algo concreto, pessoas que materializam gratidão são consideradas ETs, extraterrestres, ou bobas, ou ingênuas, ou pessoas sem noção. A ingratidão está virando regra e a gratidão está virando exceção. Irmãos, isso não é normal, isso é errado. Fala comigo, a gratidão é a regra. A ingratidão é exceção. Amém, querido? Mas nós estamos vivendo numa sociedade onde a sociedade nos força a crer que a ingratidão é que é uma regra. E que a gratidão é uma exceção. Então, os gratos são bobos. Os gratos são considerados de outro planeta. Os gratos são considerados aqueles que vivem no mundo da lua. Eu tenho muitas pessoas gratas aqui nessa igreja e elas me constrangem. Mas vocês querem saber? É lindo demais, porque eu vejo nitidamente a mão de Deus sobre a vida dessas pessoas. E Deus vai me dar vida longa para ver a prosperidade escandalosa de Deus sobre a vida delas, para que as pessoas percebam que o que elas terão e o que elas serão não foi conquistado pelo próprio braço, mas foi dado por Deus como resposta à gratidão e à lealdade. Seja leal, seja grato, não seja ingrato. E aí vem a 6ª lição. Um relacionamento verdadeiro com Jesus faz de você um estrangeiro na terra. Faz de você um extraterrestre, faz de você uma pessoa com as quais talvez algumas outras pessoas nem vão querer conviver. Olha só que interessante, versos 17 e 18, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Gente, que interessante, eram 10 homens. 9 eram judeus, 9 já eram alvo do amor direcionado de Deus, porque todos sabem que Jesus em princípio veio para os judeus. João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os seus. Então, num contexto bíblico, todo mundo já ouviu falar de judeus e ímpios, é ou não é? Ou, como é que é o nome, gente? Quem não é judeu, o gentio. Esse que volta para agradecer, Jesus explica para nós, era um estrangeiro, era um rejeitado. Podem ter certeza absoluta que entre aqueles 10,
Esse camarada aí era um mal falado. Vocês se lembram do encontro de Jesus com a mulher samaritana na beira do poço? Ela já vem por baixo, ela já vem por cima, sei lá como é que ela vem louca. Por quê? Porque já existia uma sentença negativa sobre a vida dela. Ela era samaritana, já se sentia excluída, já se sentia toda problemática. Por isso ela é tão arrogante com Jesus, cheia de problemas na alma. Vocês acham que era diferente com esse homem? Um estrangeiro. Como se não bastasse ser leproso, ainda era samaritano, alguém rejeitado, alguém sem valor. Quando você se relaciona com Jesus em profundidade, exercendo literalmente a gratidão, praticando gratidão, praticando lealdade, sabe o que acontece? Você se transforma num ET. Num ser que as pessoas não gostam muito. Eu sei o que as pessoas mais leais pagam para manter a lealdade. Mas eu sei também o quanto Deus é generoso. Eu sei também o quanto Deus é bom. Mas eu já participei de reuniões onde lealdade foi achincalhada. Eu já tive que refutar críticas à lealdade. Não se assuste. É aquilo que eu já te falei. É a regra do jogo. Primeira sequência de 3, 4 jogos que o Flamengo perder, Jesus, ó. Todo mundo sabe do Jesus que eu estou falando na igreja. Mas hoje está todo mundo, olê, olé, lá, mister, olê, mister. Oh, e o mister estava lá hoje todo assim. Não sei quem viu. Eu só pensando assim, tadinho, 3, 4 derrotas. Pô. Dá um tapa nele. O mundo é assim. Só que nós não somos desse mundo. Posso ouvir um amém, querido? Nós somos estrangeiros nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa, se você se sente muito conformado no mundo, muito confortável no mundo, então tem alguma coisa errada. Esse mundo tem que nos desconfortar o tempo todo. E uma das formas de nós nos sentirmos desconfortáveis é exercendo lealdade, gratidão, intimidade com Deus. Para ser um verdadeiro, ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, você tem que ser um estrangeiro na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa da onde você veio. O que importa é para onde você vai. Porque aquele samaritano leproso, preste atenção, ele passou a vida dele até esse encontro com Jesus. A vida toda dele foi se explicando da onde ele veio, da onde ele era. Você é de onde? Eu sou de Samaria. Então, não serve. Eu sou samaritano, então é menor. Não importa de onde você veio. O que importa é para onde você está indo. Amém, querido? Além de leproso, aquele homem era um samaritano, era um estrangeiro. 7ª e última lição. Deixe Deus terminar a obra que Ele começou em você. Versículo 19 diz: então Ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A palavra salvo aqui, salvou, é a palavra grega sozo. A palavra sozo significa restauração completa. Significa que não falta nada. Não falta nada. Sabe por quê? Que nós somos tão ansiosos, somos tão ingratos, somos tão problemáticos com a nossa fé, no nosso relacionamento com Deus.
que reflete no nosso relacionamento com os nossos irmãos, é porque o sozo de Deus não chegou na nossa vida ainda. Fomos curados de algumas coisinhas na nossa carne. Deus nos curou de algumas ziquiziras. Deus deu uma melhorada nas nossas finanças. Deus deu uma melhorada na nossa família. Mas Deus ainda não teve acesso à nossa alma. E a nossa alma, deixa eu dizer uma coisa, ela não se converte nunca. Ela é um poço sem fundo. 9 homens foram curados no corpo, mas somente um foi curado na alma. Você está aqui nessa noite também para ser literalmente curado na alma. Depois de uma palavra dessa, eu tenho certeza que você está se perguntando: o que seria a obra completa de Deus na minha vida? Você sabe o que precisa ser curado. O milagre aconteceu para 9 pessoas, para 10 pessoas. Mas para 9, o milagre foi pela metade. Porque só um ouviu da boca de Jesus: a tua fé te salvou. A tua fé completou a minha obra na tua vida. O que é o completar da obra de Deus na tua vida? Só você sabe. Eu não preciso saber. Você sabe agora o que você tem que fazer. O que é que Deus espera que você faça a partir de hoje. E eu, como seu pastor, o desejo que eu tenho é que você aprenda nessa noite a ir para os lugares altos. Eu quero que você, onde você está agora, faça uma oração a Deus, como você nunca fez. Confessa a Ele as suas mazelas. Diga para Ele: Jesus, eis aqui a minha lepra. Eis aqui o que cheira mal em mim. Sabe qual é o nosso problema? É que o problema está sempre no outro. Está sempre na outra pessoa. A culpa é do outro. Mas hoje nós estamos constatando aqui que somos um monte de leprosos, precisando da graça e da misericórdia de Deus, e que Ele está esperando a nossa honestidade, a nossa confissão. Qual é o teu vício? Qual é o vício que destrói a sua vida? Qual é o vício que traz sentimento de culpa sobre você? Em o nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre a tua vida. Eu quero declarar libertação sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz, cura, paz completa, sozo, salvação, agora e para sempre. Amém. Amém, querido?